Terceiro ano, e aí, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje eu encerro Geologia e Geomorfologia e eu vou encerrar o conteúdo hoje de vocês com as formas de relevo, os tipos de relevo, para ser mais exato, tá? Então, é o último assunto aí que a gente vai colocar na nossa próxima avaliação, beleza? Então vamos lá. Os tipos de relevo que eu vou falar com vocês hoje. Vamos lá, a gente vai falar dos principais, que são planalto, planície, montanhas e depressões, tá? O primeiro que eu vou falar para vocês é o que nós não temos no território brasileiro, que são as montanhas. A gente pode definir montanha como uma definição mais concreta, que são aquelas elevações, né, grandes elevações, que são associadas na nossa superfície terrestre. Tá? Lembrando, essas altitudes, para que a gente considere uma montanha, tem que ter acima de 300 metros. E essa paisagem, como eu já escrevi ali, ela tem que ser acidentada. Tá? E essa formação, como eu já falei para vocês, de montanhas, com aqueles acidentes geológicos lá que a gente conversou na última aula, né, acontece pelos acidentes geográficos. Tudo bem? Então, esse é o primeiro tipo de relevo. Lembrando, montanhas nós não temos no território brasileiro. Segundo, são as planícies. Tá? Elas são formas de relevo normalmente bem planas, né? E aí, onde elas geralmente acumulam muito mais sedimentos. Depressões. As depressões são formas de relevo que são rebaixadas, e aí elas acabam formando pelo longo processo de erosão, que eu falei isso também na aula passada. Geralmente, elas têm inclinações e aí elas acabam sendo encontradas ou em lugares de planícies ou de planaltos. Só que as depressões, elas têm dois tipos, que é a depressão relativa e absoluta. Professor, qual a diferença da depressão relativa e a depressão absoluta? A relativa, né, elas são formas de relevo que a gente pode dizer, né, que são mais baixas que as áreas que estão a rodeando. Tá? No entanto, elas não estão em altitudes abaixo do nível do mar. Ou seja, ela está abaixo de uma área de um relevo, porém, ela não está na altitude abaixo do nível do mar, ela está acima. E a depressão absoluta são aquelas que, além de estar abaixo, né, das áreas vizinhas, elas também estão abaixo do nível do mar. Então, existem dois tipos, né, de depressões. As depressões são aquelas formas de relevo que a gente pode dizer, né, que inclinações que estão abaixo das áreas vizinhas. E aí acabam se dividindo em dois pontos, né, na depressão relativa, que está abaixo da área vizinha, mas porém ela está acima do nível do mar, e a absoluta, que também, além de estar abaixo das áreas vizinhas, ela também está abaixo do nível do mar. Beleza? Aí tem um esqueminha que eu mostrei para vocês, onde está o nível do mar, a depressão absoluta, que além abaixo das áreas vizinhas, ela está abaixo do nível do mar, e a relativa, ela está abaixo das áreas vizinhas, tá? Mas ela está acima do nível do mar. As planícies, tá? E o planalto, que ele tem uma divisão que eu vou falar mais à frente. E o primeiro assunto que eu falei para vocês são as montanhas. Os planaltos. Por que os planaltos eu deixei aqui? Porque a gente tem muita coisa para falar sobre ele. O planalto, ele tem superfície mais ou menos planas, tá? O relevo geralmente dele é mais acidentado e irregular. Existem vários tipos de planaltos. Eu botei algumas imagens aí para vocês entenderem. Por exemplo, o morro é um tipo de planalto. As serras, a cuestra, né? Uma chapada, uma escarpa. Isso tudo são tipos de planaltos. Então, o que a gente mais vê aqui no Brasil são os morros. Beleza? E as serras também a gente pode falar como uma estrutura voltada para o planalto. Vamos lá. Eu botei os dois esquemas aí porque muita gente confunde a escarpa da cuesta. Tá? O que seria a cuesta? É uma forma de relevo que ele tem um lado mais abrupto e o outro lado ele acaba tendo um declive mais suave. Se vocês observarem, esse declive ele não é tão abrupto, né? E aqui, do outro lado, ele acaba sendo mais reto. Um declive totalmente diferente de um lado para o outro. E uma escarpa, né, é um declive completamente acentuado.
tá? Geralmente eles ocorrem numa borda de um planalto, né? Por quê? Esses gastos que ocorrem dessas escarpas, ocorrem essas falhas, né? E aí ela acaba modelando. Isso tudo por conta dos agentes externos. E aí essas escarpas acabam tendo uma formação que a gente pode dizer de erosão. Beleza? Temos também, voltando aos tipos que a gente pode dizer de relevo, nós temos as chapadas, tá? Que também é um tipo de planalto. Muitos lugares vocês vão ver até planalto tabular, que eles têm formas de um talude mesmo, que a gente pode dizer, né? Temos também o morro, né? Que a gente vê vários exemplos aqui no Rio de Janeiro. Temos as serras, que também é um outro tipo de relevo que é voltado para o planalto, tá? Ele é muito utilizado para ter as formas de relevo. Eles são dobramentos mais antigos e também recentes. Eles acabam ocorrendo, tá? Escarpas de planalto e cuestras, eles são próximos a essa definição de serra, tá? Sua definição e o uso, eles são mais rígidos. E aí ele acaba tendo uma variação de um país para o outro ou até mesmo de uma região quando se fala em serra. Beleza? E o relevo submarino, tá? Porque a gente também tem o relevo na parte da superfície terrestre, mas também dentro, né, dos mares e oceanos. Então a gente acaba tendo uma divisão. A gente acaba vendo pela primeira parte aqui, que é logo o início do relevo submarino, que é chamado de plataforma continental. Se vocês olharem, a gente vê aqui entre 2000, né, mais ou menos de profundidade. Descendo mais abaixo, a gente tem o talude. Abaixo ainda, onde geralmente os raios solares têm muita dificuldade junto com a fossa abissal, é chamado de bacia oceânica. Os raios solares têm uma certa dificuldade de chegar ali. A formação de uma ilha, que eu até falei na aula passada, né, formado junto de um dorsal oceânico, e aqui mais abaixo a gente tem uma fossa abissal. Isso é totalmente formado do mesmo jeito que eu falei que tem uma formação externa, né? A gente também tem uma parte dentro dos mares e oceanos. E aí a gente acaba dizendo que tem essa formação de relevo submarino. Beleza? Vamos lá. A gente também tem um assunto interessante para falar com vocês sobre o solo, né? Como acontece, né, esses conceitos aí sobre o solo? Eles estão totalmente, muitas das vezes, vários conceitos, eles estão relacionados a atividades humanas. E aí, muitas das vezes, acabam se desenvolvendo na ciência que um homem acaba estudando. Então, o solo, né, ele pode ser classificado por várias formas. E aí, o que eu quero que vocês saibam? Que o solo, o perfil do solo, ele tem as suas próprias características. Ele tem a sua própria divisão. Beleza? E aí, quando eu falo sobre essa divisão aí, é justamente isso. Essa parte aqui que a gente fala que é o O, a gente fala que é o horizonte orgânico, tá? Que é uma matéria orgânica bem mais recente. E aí ele está submisso à decomposição. Só que o solo ele também tem a classificação A1, A2 e A3. Tá? Elas são as camadas que estão completamente decompondo galhos, onde tem frutos, folhas, sementes, e além de restos de animais e fezes de urina, né? Entre outros aspectos. Todo esse material acaba tendo uma decomposição, acaba liberando minerais. E aí o que acaba acontecendo? Eles são absorvidos pelas raízes e levados pela água para uma camada mais interior. E aí essa camada mais abaixo, que forma totalmente a parte do solo, é a camada B, que ela tem muita argila, ela é muito rica em argila, né? Tem carbonatos e outros minerais que são trazidos pela água dessas camadas mais superiores. Tudo bem? Então essa forma aqui é de argila. E aí a gente tem a camada C, que aí já é formado por rocha, né? Que são pedras, cascalhos, que fazem parte da rocha, né? Localizado abaixo de todo o solo, que é o assunto principal da aula que eu estou falando agora. Tá? Trazidos por um rio ou por épocas passadas. E por último, né, a gente chega nessa última formação, que são as rochas, né? Que tem os sedimentos que acabam sendo que vieram de origem do solo mais acima. Beleza? Agora, quais os fatores que ajudam nessa formação do solo? Tem alguns fatores que vocês devem
Tem que saber, beleza? Quais são esses fatores? O material de origem, que geralmente são detritos de rochas. Outro fator é o clima, que ajuda para a formação do solo. Tá? Outro fator que ajuda na formação do solo é o relevo, que eu já falei para vocês. Também vários tipos de organismos e micro-organismos, como algas, fungos, bactérias, né? E também os vegetais e animais, resto também eles ajudam. E outra coisa que ajuda para a formação do solo é o tempo. Tudo bem? Beleza? Então, galera, outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês, no solo a gente tem os solos que acabam ficando adaptáveis, que já, não sei se vocês já ouviram falar de terraceamento, tá? Muitas das vezes a gente vê que são umas formações com curvas de níveis para plantios, beleza? E aí a gente tem uma variação muito grande, beleza? Então, se tiver alguma dúvida, é só falar comigo, manda um WhatsApp para mim e eu vou passar alguns exercícios relacionados a essa matéria. Um abraço e até a próxima.